É um mundo que os presidentes de empresas estão agora preocupados, os dirigentes, os executivos, e descendo na estrutura da governança para o chão de fábrica. E, na prática, alguém tem que liderar tudo isso. E a liderança passa a ser indispensável, desde o CEO, né, até cada um na sua atividade componente. Bom, eu gostaria de quebrar um pouquinho, nesse primeiro bloco, a participação de cada um, e considerando o tempo, que nos chega uma colaboração, uma pergunta, uma questão, que é do Roberto de São Paulo. A pergunta é a seguinte: como transformar um simples e tradicional departamento de RH em parceiro estratégico da organização? Pela ordem das especialidades, eu considero todos habilitados, mas eu volto a palavra ao Renato. Como transformar? A transformação, ela primeiro passa muito para um lado de tecnologia mesmo, de pegar todas as atividades transacionais, organizá-las, padronizá-las, para que isso deixe de ser assim, não digo um peso, mas que ocupe um espaço muito grande as atividades do dia a dia de recursos humanos, e a partir daí recursos humanos precisa realmente começar a entender quais são as demandas do negócio, o que a empresa precisa, para onde ela está caminhando, discutir com os outros diretores, né, o board da empresa, né, quais são os caminhos que a empresa entende que deve ser seguido, e a partir daí começar a criar mecanismos, né, ferramentas de gestão que vão permitir a parte de recursos humanos dar esse apoio, né, como entender qual é a cultura organizacional, como é que eu consigo, né, repassar, né, os objetivos estratégicos para as demais pessoas, para que isso fique interiorizado, disseminado na organização. Desenvolver lideranças é um outro aspecto muito importante, e como atrair e reter realmente as pessoas. Isso, Renato, caracteriza o desafio. A vontade nossa é disseminar essa possibilidade. Como nós não temos diretor de recursos humanos ou diretora em todas as organizações, mas temos administradores, eu pergunto ao especialista em estruturação empresarial, Luiz Versou, como enfrentar tudo isso? Porque nós temos milhões de empresas sem esse modelo. Gente, uma das questões clássicas que eu adoto é fazer com que os gestores de RH enfrentem os fenômenos externos. Vão visitar os clientes, vão visitar os fornecedores, vão ver como é que é o mundo lá fora. E dessa interpretação do mundo como é lá fora, vamos trazer para dentro como organizar as equipes. Esse é o principal desafio que eu entendo a ser enfrentado. Quer dizer, exteriorizar o pessoal de RH. Isso é adaptável à pequena e média empresa? É adaptável perfeitamente. Pequena e média empresa. E fazer participar também da estruturação do pensamento estratégico da empresa. Né? Certo. Bom, eu tenho uma pergunta do Carlos de Brasília, que me parece muito oportuna. Como praticar um modelo de gestão matricial como solução estratégica para o planejamento do capital humano? Vejam, todos aqui têm uma atuação acadêmica, nós somos isso. Temos uma atuação empresarial, nós somos isso. E nós temos contatos com todo esse mundo empresarial e acadêmico. O modelo matricial de gestão é o único que permite você trabalhar toda a tecnologia. Sem ele não tem intranet, extranet, não tem essa conexão. Como é que a gente resolve isso? Só na multinacional, Delano? Não, excelente pergunta. Eu acho que existe um índice que fala que pessoas de alto desempenho dentro de um ambiente tradicional podem render 2 até 3 vezes mais do que as outras. Porém, no ambiente colaborativo, elas podem render 40 a 50 vezes mais do que a outra. E aí, quando a gente fala, principalmente em empresas pequenas, que não tem muitas vezes um RH estruturado, mas ele tem um mundo chamado internet, através de fóruns de discussões, de blogs, de wikis, onde você pode se conectar e ter resposta para quase tudo. É um mundo de consultoria aberto, disponível e praticamente gratuito para acesso a qualquer tipo de empresa. Isso é um novo desafio, quando você disse quase tudo. Eu tenho a impressão que a Daisy olha o todo, holisticamente, 360 graus. Daisy. Eu acho que, continuando na linha do que o Delano estava colocando, acho que o
o principal elemento, né, numa sociedade do conhecimento, onde o desenvolvimento está em cima de criação, de inovação, é que o que motiva as pessoas começa a ser diferente. Colaboração e autonomia e reconhecimento de autoria são elementos fundamentais para que o indivíduo queira continuar, queira participar, principalmente se nós pensarmos na geração que está chegando agora, a chamada geração Y. Se eles não sentirem que existe espaço para criar, que existe espaço para conversar e que a opinião dele é de alguma maneira levada a sério, o que não quer dizer concordar com ela sempre, mas levar a sério, se ele não sentir isso, eles vão embora mesmo. Nós vamos ficar sem talentos porque eles vão montar suas empresas. Nós estamos cansados de ver os pequenos meninos de 25 anos do Vale do Silício que montaram empresas milionárias com modelos completamente diferentes dos que nós estamos acostumados a trabalhar. E estão funcionando, estão dando certo, e estão crescendo. Então, nós precisamos começar a repensar os nossos padrões de relação com os funcionários. O RH novo vai ter que aprender a fazer isso. Bom, nós temos uma terceira pergunta que nos faz refletir de que não adianta concentrar os esforços num departamento ou numa diretoria de RH. Não é o nosso foco. O nosso foco é o estratégico, o nosso foco é negócio, o nosso foco é o planejamento globalizado. Todas as organizações, nesse momento, têm que estar envolvidas no planejamento estratégico, preocupados com 2011, 2012, 13, 15 e até quando puderem ou entenderem necessário. Tudo bem. A pergunta, quais os benefícios das redes sociais no desenvolvimento do planejamento estratégico das empresas? Porque, na prática, planejamento estratégico, todo mundo desconhece, todo mundo diz que entende e todo mundo pratica mal, todo mundo exagerando. Mas a grande maioria fracassa em planejamento estratégico, coloca numa gaveta. Isso eu tenho uma preocupação muito grande. A rede social caracteriza benefício efetivamente? Com certeza, né? Uma coisa é o planejamento estratégico feito pelos especialistas, desenvolvido pela melhor consultoria que você puder comprar, etc, etc, etc. Outra coisa é o seu funcionário lá na ponta compreender de que lado que fica o gol, de para que lado que ele tem que jogar. Eu já tive vários trabalhos em grandes empresas e organizações, onde se comprou a consultoria, o consultor fez lá todos os seus mapas, tarari, tatati, tatatá, e depois eu fui chamada para traduzir aquilo para o nível operacional, gerencial. Existe uma história famosa do Garrincha, né? Que o técnico diz para ele, chute pela direita, manda pela esquerda, corta e vai para o gol. E o Garrincha olha e diz assim, você já avisou o outro time que ele tem que jogar assim? Né? Esta é a preocupação. O outro time já sabe, o time que vai jogar já sabe o que ele tem que fazer. Ele compreendeu. Excelente referencial sobre o Garrincha. Mas eu tenho ao meu lado um verdadeiro Pelé. Então eu gostaria... Luiz, de que adianta toda essa conversa se não der lucro? A empresa precisa de dinheiro, precisa pagar as contas. E como é que ficamos? Uma empresa rica ou uma empresa pobre? Veja, que nós somos um país com pouco recurso capital. Nós temos no capital a grande restrição ao nosso desenvolvimento. Então, uma das coisas que mais falta no Brasil é a consciência de que a empresa precisa se capitalizar. E essa consciência tem que ser de todos. Né? Porque somente, veja só, poder e capital são entidades bionívocas. Né? Poder não é só capital, capital não é só poder, mas o que mais falta nas nossas equipes é a condição de realização. E se não houver a sincronia mental, se não houver o entendimento claro de qual é o jogo, volto ao que ela falou, né? Não funciona, gente, como nunca funcionou. Né? Então, essa visão de sincronia mental que se faz necessário, nós insistimos muito nisto no livro Manual da Empresa Rica. Sincronia, planejamento, e essa sincronia significa um estado mental com todos os funcionários, com todos os colaboradores, num nível muito superior àquele que existe hoje. Tudo isso tem que ser norteado por o que eu quero, o que eu tenho que fazer. E não se brinca com isso. Obrigado, Luiz. Nós temos mais uma pergunta aqui da Renata, do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos que estão encaminhando as suas perguntas.
a Renata ainda preocupada em uma questão